Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. A entrevista com o autor de hoje é com a escritora Curva de Rio. Curva de Rio é uma expressão nas terras de onde eu venho do Pantanal Sul-Mato-Grossense. E o quadro Eu Sou é com a escritora Renata Escarião. Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade. E antes disso eu já gostava muito de literatura. Tem ainda os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. Fica por aqui porque o Literato tá começando agora. Começamos com a entrevista com o autor. A escritora Curva de Rio bateu um papo super legal com o nosso repórter André Cordeiro. Vamos conferir. Olá minha gente, hoje no quadro Entrevista com o Autor, estamos com a autora, Curva de Rio. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje. Me conta de onde que vem Curva de Rio. Bom, Curva de Rio é uma expressão nas terras de onde eu venho do Pantanal Sul-Mato-Grossense. E Curva de Rio é lá quer sempre se referir a algo um pouco negativo, perigoso, misterioso. Tem um tom assim um pouco pejorativo assim para se referir a pessoas que são curva de rio, a situações que são curva de rio. E para mim desde pequena não fazia muito sentido fazer essa associação com algo que é tão grandioso, que é uma entidade viva, né, que é um rio e uma curva dele, com algo que não era tão interessante, né? E aí, através da espiritualidade, através da minha trajetória e dos meus contatos artísticos e, enfim, com muitos movimentos, eu quis ressignificar esse nome e me rebatizei, né, enquanto Curva de Rio. Conta um pouquinho como é que chega a poesia na tua vida. Bom, a poesia, eu falo até no livro que a poesia sou eu e faz parte de mim. Então, a poesia, ela sempre se aconteceu, ela sempre esteve presente, né? Eu sempre estive ao lado e em companhia, né, desde que sou pequena, né? Então, a escrita ela já é algo que vem comigo, já me acompanha e sempre foi uma forma de me expressar, né? Eu sempre fui um ser muito sensível e muito expressivo. Então, foi mais uma ferramenta de eu conseguir me fazer entender. Todo o peso do mundo se desdobra em água. Bom, esse livro, ele nasce assim há uns quase 10 anos atrás. Porque tem algumas poesias que são dessa época e tem poesias que eu escrevi inclusive esse ano, assim. Então, tipo assim, ele é um apanhado de um tempo e espaço, um tempo e espaço meu, né? Um tempo e espaço da minha vivência. Eu sou uma multiartista nômade, eu sou uma pessoa itinerante, então eu estou em constante mudanças de território e eu venho, né, de um lugar muito longe, cheguei aqui na Paraíba, então eu também conto essa trajetória também desses anos aqui nesse território que também me forma e como foi fazer essa vinda, né? Então, assim, esse livro ele nasce dessa confluência de movimento, de viagens, de viver uma outra realidade, assim, bem diferente, assim, do que normalmente as pessoas estão aí, né, se propondo. Tu traz a espiritualidade muito forte e a natureza, né? A espiritualidade e a matéria, para mim, elas são a mesma coisa. Eu não vivo e não sinto elas de forma alguma separadas. E, inclusive, eu sinto que, de alguma forma, a minha poesia, ela tem esse papel social de nos relembrar que somos parte do todo, né? Então, eu venho falando disso porque é algo que eu vivo, experiencio, né, no meu íntimo, né? Então, a espiritualidade, ela está dentro de várias dimensões do meu ser. Tem um pouquinho de poesia concreta aí, né? Presente. Eu trabalho com muitas áreas, né? Eu também sou diretora de arte, eu também flerto com design, então, com arquitetura, enfim, muitas coisas. Então eu sempre tenho esse olhar mais, assim, presente para a visualidade. Então a poesia concreta, ela brinca muito com essa coisa, assim, da palavra que toma forma, que se desforma, né? Que quebra, exatamente. Então tem algumas coisinhas, assim. O livro teve a ajuda, né, o trabalho também de outras pessoas. Sim, esse livro ele tem a curadoria e edição de Débora Gil Pantaleão, que é uma ferramenta extremamente necessária, assim, ela foi um portal, assim, um canal de me ajudar e de me ensinar muita coisa, porque é meu livro de estreia, né? Então eu não vivenciei assim, né,
esse lugar, né, da publicação e tal. Então ela foi uma pessoa fundamental, assim, nesse processo. Aqui também tem as ilustrações de Vanessa Dedo Verde, que ela é uma artista visual aqui da Paraíba, também de João Pessoa. Temos Tainá Lima, maravilhosa também, daqui da Paraíba, que fez a capa e a diagramação. Eu, quando escrevi esse livro, imaginava ele, eu tinha ele já muito em mente, como ele seria, sabe, visualmente. Então Tainá fez esse processo, assim, de trazer mesmo, né, toda essa ideia que eu tinha aqui dentro. E temos também aqui Luana Flores, artista, multiartista aqui da Paraíba também, que ela faz o texto de orelha e ela também fez a gravação do meu audiolivro, né? Porque esse livro tem acessibilidade. Onde é que a gente pode encontrar ele? Então, atualmente eu estou vendendo ele, né, falando comigo, né, através das minhas redes sociais, nos meus canais. Eu deixo um link no meu Instagram, Curva de Rio. Aí você pode adquirir, eu tenho um formulário, você preenche lá, eu envio para qualquer lugar do Brasil. E através dos lançamentos também, dos eventos de lançamento, né? Então, quando eu estou fazendo, sempre os livros vão estar disponíveis para serem adquiridos. O que são essas águas na sua poesia? Bom, acho que a água, ela é tudo. Sem a água, a gente nem estaria aqui conversando, né? Então, esse elemento, ele é extremamente importante para a nossa existência. E a gente precisa sempre estar relembrando o quanto é necessário a gente preservar as águas, né? Porque a gente passa por um processo de extrema destruição do nosso planeta, através de ações humanas nossas, que a gente precisa se responsabilizar. Então, as águas, elas são presentes na minha vida desde a minha existência e da existência de todo mundo, né? Mas eu me encontro muito forte por vir desse Pantanal, por vir da maior planície alagável do mundo. Então, elas sempre foi muita água ao meu redor. E eu me sinto um ser completamente aquático, né? Eu brinco que eu tenho alma de peixe. Espiralar. O caminho é para dentro e coletivo. Nisso, me apoio para seguir sonhando com dimensões de seres dançantes de suas esquisitices. Não estamos sozinhas. Nunca estivemos. Tem vida ressoando em todo canto. Me permito sentir a vulnerabilidade do tempo, a passagem da inconstância, a sutileza dos silêncios, expandindo a compreensão do que é realmente estar aqui no agora, sendo quem estou, sendo quem estamos. Quem somos? Muito legal, né? Agora o literato faz a primeira pausa. Até já! Voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura mais para as mulheres, que é Papo com Deus e A Sua Maior Riqueza é Você. Uma boa leitura e até a próxima. Ótimas dicas, né? Agora chegou a hora do nosso quadro Eu Sou. Hoje a convidada é a escritora Renata Escarião. Eu sou jornalista, escritora, doutora em literatura. Sou de Patos, do Sertão, sertaneja com muito orgulho. Moro aqui em João Pessoa já há 20 anos. Tenho 2 livros publicados, um em 2017 e um em 2023. E um filho maravilhoso de 9 anos. Eu acho que nasceu quando eu nasci, sabe? Porque eu comecei a escrever aos 9 anos de idade e antes disso eu já gostava muito de literatura. E eu lembro perfeitamente o momento, com muita clareza, assim, o momento que eu peguei um caderno, esses caderninhos de escola, um lápis, sentei no canto da sala da minha casa e escrevi. E depois daí eu nunca mais parei. Tanto que eu tenho um pacote enorme assim, de cadernos que ao longo da vida eu escrevia. Eu escrevo sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu penso. Essencialmente é isso, sempre foi. Isso tem algumas facilidades, mas também traz alguns desafios, né? Claro que com o passar dos anos eu exercitei ficções, por exemplo, o primeiro livro, Sandálias Vermelhas, é uma ficção.
O romance que eu terminei agora também é uma ficção. Esse aqui, o Entre Costuras de Papel, que eu lancei no ano passado, ele tem, como eu reuni alguns poemas, prosa poética e algumas crônicas que eu tinha escrito ao longo dos últimos 10 anos, ele tem uma pegada bem mais forte dessa escrita de si, né? Mas, inevitavelmente, passa muito por aí. Sandálias Vermelhas foi um exercício. Eu sempre escrevia textos mais curtos, né, nessa pegada de crônica, também escrevia poesia. E aí, quando eu vi esse edital aberto do prêmio José Américo de Almeida, que hoje é o prêmio José Lins do Rego, né, da FUNESC, eu pensei, eu vou fazer o exercício de criar uma história. E o Sandálias Vermelhas foi isso. Eu via o edital e escrevi ele em um mês. Eu disse, eu vou escrever um livro para tentar esse edital, porque eu sei que vai ser avaliado por uma banca, eu vou ter algum retorno sobre isso e vai ser ótimo, né, para as projeções aí futuras. E, para minha surpresa, dizem que não é bom dizer que a pessoa ficou surpresa, não, mas eu realmente fiquei, né? Essa premiação foi em 2014, levou 3 anos para o livro ser publicado, tiveram uns problemas e tal. E quando o livro saiu, eu tinha acabado de começar doutorado, meu filho estava com 1 ano. Então, eu até trabalhei um pouco na divulgação dele, mas não tive como me dedicar muito. E aí, ano passado, em 2023, eu resolvi, né, que eu ia finalmente terminar de organizar os textos que eu já tinha, os poemas, algumas crônicas, outros textos em prosa poética, e organizei o Entre Costuras de Papel, que é esse aqui, que foi lançado pela Editora União no ano passado. Eu terminei agora um outro romance, que eu também escrevi super rápido. Foi na mesma instiga do Sandálias Vermelhas, porque nesse caso foi um edital nacional do Ministério da Cultura, que era só para mulheres, o Prêmio Carolina Maria de Jesus. Eu já tinha essa história na minha cabeça há muito tempo, porque ela é bem pautada em alguns acontecimentos da minha história de vida, dos meus bisavós, dos meus tataravós, no sertão lá da década de 40. Eu sempre tive muita vontade de escrever sobre isso. Escrevi ele em 2 meses, mandei para a premiação, foi classificado, não foi premiado no final, mas também teve uma pontuação muito boa, que eles dão esse feedback, e isso foi mais um incentivo. Eu disse, não, eu vou dar uma melhorada, porque eu tinha escrito muito rápido, e aí agora, há 15 dias mais ou menos, finalizei, já mandei para algumas editoras, estou aguardando retorno. Para mim, a literatura é uma forma de olhar o mundo por muitos olhos, sabe? A capacidade de fazer, de provocar, de fazer a gente refletir sobre pessoas, sobre histórias, sobre contextos, que normalmente a gente não pensa sobre ou não olha, sabe? Eu acho que, para mim, o mais incrível na literatura é essa capacidade de abrir horizontes, de nos colocar em contato, né, com realidades que não são as nossas, mas que ao mesmo tempo são. E como eu tenho um filho de 9 anos, eu tenho visto a importância que a leitura e que a literatura tem para a formação dele enquanto ser humano, enquanto cidadão. O recado que eu deixo é que para os mais novos, né, para as crianças, que esse horizonte seja apresentado a elas, e para os mais velhos também, que se deem a oportunidade, né, mesmo para os que nunca gostaram muito de ler. Tem gente que não gosta muito de ler, tudo bem, né, mas eu acho que se dar a oportunidade de entrar em contato com a literatura, com a leitura, é transformador na vida de qualquer pessoa, e eu acho que é uma coisa que deve ser experimentada por todo mundo. As raízes do meu sangue se espraiam pelas terras quentes do sertão, por caminhos onde águas subterrâneas amaciaram o castigo do sol, e o sangue das mulheres alimentou plantações. Mulheres sem seus homens, presentes, mas ausentes, que carregaram na alma obstinada o parir de filhos,
O peito, por vezes seco, de alimento, mas nunca de esperança. O cuidar dos seus, dias, noites e madrugadas, de olhos a nascer com o sol. Mulheres quentes como a terra, sedentas de chuva, lavadas pelas águas onde enxaguaram os panos e as feridas. Correntezas de areia, redemoinhos de gestos apurados na labuta. Corações sábios, espíritos de bem, pés cor de terra. Palavras emudecidas, desejos contidos, sonhos não vividos. Lições perpetuadas. Suor a se honrar, sangue a se lamber, amor a se disseminar. Minhas mulheres, eu, mulheres. Beijo grande para você, Renata. Agora o Literato faz mais uma pausa. Até mais! Voltamos! Separou o café? É hora do nosso quadro Café com Poesia. Amar. O que pode uma criatura, se não entre criaturas? Amar. Amar e esquecer, amar e mal amar, desamar. Amar. Sempre até de olhos vidrados. Amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também? E amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor e um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Esse é o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amará-nos só falta mesmo de amor. E na secura nossa, amará a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Nossa, uma apaixonada por tudo. Uma bolinha de glitter. De tanta paixão pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, que às vezes eu sinto que é tanta animação que eu vou explodir numa bola de glitter. Eu sinto isso. Comecei a atuar através da poesia, né? Eu sou de uma cidade sertaneja, sou do sertão. Então, não tinha uma porta para fazer teatro, alguma coisa do tipo. Então eu reunia os meus amigos e a gente ia recitar poesia na praça, bebendo vinho. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. Era isso que os sertanejos faziam. Isso abriu minha cabeça para ver que eu tinha um potencial performático, sabe? Que eu tinha uma voz imposta, que eu sabia, enfim, gostava de me sentir tocada por aqueles textos e onde aquelas palavras me levariam emocionalmente. Então a poesia, para mim, ela foi o começo de tudo. Café com Poesia é sempre lindo demais, né? Agora vamos para nossa última pausa. Até mais! Voltamos com mais dicas de leitura para você. É hora de encontrar a nossa japa preferida, Sayaka Shoji, com o quadro Tá na Lista. Oi Lili, oi pessoal, cheguei com o Tá na Lista aqui no nosso Literato e você já sabe, trazendo as melhores sugestões de leitura da galera de casa para vocês.
Então, ó, deixa eu chamar a Gabi Lins, que é estudante, e trouxe uma dica super legal para os nossos leitores, olha só. Olá, eu sou Gabi Lins, sou estudante de jornalismo e o livro que eu vou indicar é Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Daniela conta aqui nesse livro um pouquinho da história do Hospital Colônia, que matou mais de 60 mil pessoas em Minas Gerais na década de 60. Dentro desse hospital eram levadas pessoas que, além de terem problemas, qualquer tipo de problema psiquiátrico, também tinham o que era considerado fora do normal da sociedade da época. Então, pessoas homossexuais, mães solteiras, pessoas que engravidavam fora do casamento ou que engravidavam de pessoas importantes e precisavam ser deletadas da sociedade, eram encaminhadas para lá. Todas as pessoas e maldades que aconteceram lá eram de conhecimento do Estado e esse livro traz todas as denúncias sobre isso. Esse livro, ele só veio à tona porque jornalistas da época foram até o local e denunciaram através das imagens que eles fizeram lá. E eu indico esse livro porque eu acho que, enquanto brasileiros, precisamos saber da história do nosso país e também para mostrar a importância não só do jornalismo investigativo, como também do fotojornalismo. Adorei a dica e hoje a minha indicação é o livro Battle Royale, lançado em 1999 pelo escritor japonês Kou Shun Takami, um best-seller cheio de polêmicas. E aqui a história se passa em um Japão autoritário. O governo cria um programa que incentiva as pessoas a temerem a maldade humana, tentando justificar o autoritarismo no país. Anualmente, o sistema seleciona aleatoriamente aí uma turma do ensino fundamental para ser enviada para uma ilha aí controlada pelo governo. Cada estudante recebe um kit de sobrevivência, armas e tem o objetivo de sobreviver. Last Man Standing total, tá? Porque sim, somente um dos 42 estudantes que a gente vai acompanhar nesse livro poderá de fato sobreviver. E forçados aí a usarem coleiras especiais que explodem quando eles quebram uma regra, eles devem lutar entre si por 3 dias. E é nessa realidade distópica que a gente conhece o Shuya, um estudante tentando sobreviver e aceitar que seus antigos colegas de escola se tornaram assassinos, violentos e insensíveis. E é justamente essa narrativa direta, descritiva, nos momentos certos e evolutiva que permite que a obra alcance um ritmo frenético e alucinante que te prende na leitura. Em Battle Royale, o autor se aprofunda no psicológico dos personagens, realmente trazendo à tona informações sobre a história de cada um, como uma forma aí de explicar o seu comportamento e as suas reações diante da luta pela sobrevivência, né? Nessa batalha de todos contra todos, há os que enlouquecem, os que se revoltam, os que extravasam os piores instintos e os que buscam se alienar e até também os que assumem com prazer a missão de eliminar pessoas que horas antes eram seus colegas. E é justamente nesse ambiente que o fio do suspense se mantém assim, ó, esticado o tempo todo. É possível mesmo confiar em alguém? Do que é que um ser humano é capaz quando toda forma de violência passa a ser incentivada? E ó, nos anos 2000 foram lançadas adaptações para o cinema, né, do brilhante diretor Kinji Fukusako e também adaptações para os mangás. E até o cineasta Quentin Tarantino chegou a eleger o filme como o melhor que viu desde o início da sua carreira. E ouvindo tudo isso, você deve ter achado a história meio parecida aí com a dos Jogos Vorazes, né? E sim, vários fãs acusaram a Susannah Collins de plágio, mas no final isso tudo foi negado por ela e o próprio Takami escolheu encerrar a polêmica sem processos envolvidos. Com tudo isso, não tem como ignorar essa obra e deixar de ler, né? Bom, Lili, por hoje é só e eu volto com você. Beijo, tchau! Sayaka sempre é uma querida, né? Beijo pra você, Sayaka! E o Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje é só acessar o nosso canal no YouTube TV Cidade João Pessoa. Até mais!